Já podemos classificar o ano de 2025 do Botafogo como um ano totalmente perdido? E 2026, o que será do Botafogo? Eu vou falar sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. De antemão, já peço para vocês deixarem seu like, se inscrevam aí no canal também e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Você também pode ser membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por apenas um cafezinho por mês, você se torna membro do canal e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que o pessoal que é membro já assistiu e você só está vendo agora. Então não perca tempo, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo, beleza? Você também pode contribuir com o crescimento do canal do Caboclo enviando um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. Lá você pode deixar também sua sugestão, crítica, dúvida, aquilo que você quiser. Coloca um Pix lá, do valor que você quiser. Isso ajuda demais o crescimento do canal. Mais uma derrota patética do Botafogo, dessa vez contra o São Paulo, e um resultado que confirma aquilo que a gente mais temia. O Botafogo de 2025 é uma equipe que não compete. O Botafogo de 2025 é uma equipe que não sabe decidir. E isso é o pior de tudo. Esse é o pior dos cenários que a gente poderia imaginar. Contra o São Paulo, a gente tinha talvez a chance de conseguir um resultado positivo fora de casa, algo que, inclusive, no retrospecto do David Ancelotti, vinha salvando, digamos assim, a sua passagem, né, pelo Botafogo. Porém, ele conseguiu colocar em campo contra o São Paulo uma equipe completamente desfigurada, onde a gente não conseguia entender qual era a proposta de jogo, uma equipe que passou o primeiro tempo inteiro sem conseguir fazer uma finalização. Não se trata de uma finalização do gol, mas não conseguir fazer uma finalização, né, contra o São Paulo, um São Paulo que estava completamente desfigurado, com praticamente um time inteiro de jogadores contundidos e outros jogadores extremamente importantes sendo preservados por causa do confronto deles contra a LDU pela Libertadores da América. Mesmo assim, o nosso técnico, mais uma vez, provou que, primeiro, não estuda os adversários, segundo, não consegue ter leitura de jogo, e terceiro, não consegue entender nem sequer o elenco que ele tem na mão. Isso é extremamente preocupante. E, obviamente, né, todo mundo fica se perguntando: como foi o ano de 2025 do Botafogo? Um ano que, segundo o próprio John Textor, começaria em abril e que a gente pode dizer hoje com toda a segurança do mundo que terminou em setembro, pelo menos terminou na partida contra o São Paulo. Qual o saldo do ano de 2025 do Botafogo que a gente pode dizer? Bom, você pode achar que o saldo do ano de 2025 é o pior possível. É muito ruim, mas talvez ele não seja tão ruim assim quanto a gente esteja imaginando, pelo menos do ponto de vista financeiro. Porém, do ponto de vista técnico e daquilo que ele nos deixa para 2026, é um ano realmente para se esquecer. Talvez a gente possa dizer é o pior ano da SAF, sem a menor sombra de dúvida. Eu quero colocar aqui na tela para vocês alguns números que ajudam mais ou menos a gente entender em que estágio que nós estamos em 2025. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, em termos de premiações em 2024, né, o Botafogo foi a equipe que mais lucrou, a equipe que mais ganhou dinheiro com premiações, obviamente, porque venceu 2 campeonatos extremamente importantes, né, que é a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. O Botafogo arrecadou R$ 261.410.250 no ano de 2024. Tá? E para 2025, né, até agora, o Botafogo já arrecadou R$ 194.824.168, né? Por que que o Botafogo conseguiu arrecadar tanto dinheiro até agora em setembro, né? Porque, obviamente, o Botafogo disputou muitos torneios, incluindo aí um campeonato que a maioria dos clubes brasileiros, apenas 4 clubes brasileiros tiveram a oportunidade de disputar, que foi a Copa do Mundo de Clubes, né? Que o grosso dessa premiação, que eu botei na tela aqui para vocês, vem justamente daí, né? Essa premiação do Botafogo já chegando quase aos 200 milhões no ano de 2024. E aí a gente tem que fazer, digamos assim, as nossas projeções para o ano de 2025, né? Do quanto que o Botafogo pode arrecadar no total no ano de 2025, e a gente tem mais ou menos uma ideia do que pode ser 2026, né, para o Botafogo. A estimativa de premiação do Campeonato Brasileiro
para o Botafogo, pelo menos, né, no ano de 2025, se a gente ficar, né, entre o sexto colocado e o quarto colocado, fica entre 35 a 40 milhões de reais. Ou seja, com mais 35 a 40 milhões de reais, o Botafogo deve fechar o ano de 2025 com algo em torno de 230 milhões, arrecadando menos do que arrecadou no ano mais vitorioso da sua história, 261, arrecadando algo em torno de 30 milhões de reais a menos. É obviamente que a gente está falando de uma estimativa. Isso é, digamos assim, uma espécie de um colchão que a gente pode dizer que o Botafogo conseguiu acumular no ano de 2025. Mas é importante a gente lembrar que esse tipo de premiação que a gente vai receber, a gente não recebe tudo de uma vez só, e a gente também não tem esse dinheiro todo disponível para gastar, porque, obviamente, as contas chegam, as dívidas do Botafogo são extremamente altas. No ano mais vitorioso da nossa história, que a gente teve a maior arrecadação com premiações também na nossa história, também é o ano em que a gente produziu talvez a maior dívida, a SAF produziu a maior dívida da história também do Botafogo. Hoje a dívida do Botafogo está beirando os 2 bilhões de reais. Obviamente que a gente vai entrar naquele imbróglio de Botafogo, Eagle, né, da disputa de John Textor com seus associados, tudo bem, mas isso tudo vale para a gente dizer que o ano de 2025, embora a gente consiga também, pela segunda vez consecutiva, uma arrecadação muito alta, pelo menos em termos de premiação, e também em termos de vendas de jogadores, embora essas vendas que o Botafogo tenha feito, a gente não sabe exatamente quanto que entra de grana nos cofres do Botafogo, a gente pode dizer que a arrecadação ainda é muito alta, para a gente, inclusive, poder projetar um ano de 2026. A questão é que 2025, tecnicamente, para o Botafogo, é um ano que é totalmente perdido, porque o Botafogo simplesmente disputou 6 títulos, 6 campeonatos, e a gente não vai conseguir levantar nenhuma taça, nenhuma. Obviamente que, se você acredita que o Botafogo ainda é capaz de brigar pelo Campeonato Brasileiro, você... Desculpa o termo, mas eu não tenho como dizer outra coisa. Você está vivendo em outro mundo, no mundo paralelo, você está vivendo em Nárnia. O Botafogo, neste momento, não disputa mais nada no ano de 2025, a não ser uma vaga para a Libertadores, o que nos daria uma vaga também para a Copa do Brasil de 2026. Se o Botafogo não conseguir a vaga para a Libertadores e, consequentemente, a vaga para a Copa do Brasil em 2026, nós teremos um ano de 26 catastrófico para as finanças do Botafogo, catastrófico do ponto de vista técnico também. Porque aí sim, a gente vai ver um ano em que o Botafogo vai disputar apenas Campeonato Carioca, eventualmente ou possivelmente uma Sul-Americana e também somente Campeonato Brasileiro. Nesse caso, o que a gente teve de arrecadação no ano tecnicamente extremamente ruim, né, para a SAF, a gente vai ter algo muito pior ainda. A gente pode sair justamente desse patamar aí, dos 200 milhões de reais, para um patamar inferior a 100 milhões de reais, e olha lá, se a gente for muito otimista. Então, o que o Botafogo joga nesse segundo semestre, o que o Botafogo joga nesse finalzinho de ano é o seu futuro em 2026. O Botafogo joga em 2025, agora no restante de 2025. Esqueçam o ano de 2025 que já passou, porque já acabou, não tem mais chance de título. O que o Botafogo joga agora em 2025 é a chance de conseguir conquistar pelo menos uma vaga para a Copa do Brasil e a gente conseguir pelo menos ter uma arrecadação um pouco menos ruim do que a arrecadação que se avizinha caso a gente não consiga essa classificação. E aí é importante a gente mencionar aqui o quanto que o Botafogo tem ainda para decidir. Tá? Estou colocando aqui na tabela, a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês, só para vocês terem uma ideia rapidinho do que eu estou dizendo, né? O Flamengo, obviamente, com 50 pontos, e Palmeiras e Cruzeiro são as 3 equipes que ainda disputam o título do Campeonato Brasileiro, o título do Brasileiro. O campeonato do Botafogo é contra Mirassol, Bahia e São Paulo. A gente pode dizer que nós temos aqui um quadrangular pela quarta posição do Campeonato Brasileiro, que nos daria uma vaga direta ainda para a Libertadores. Levando-se em consideração também que esse G4 ele ainda pode se transformar no G5, no G6, porque Flamengo, Cruzeiro, o Flamengo ainda está vivo, o Flamengo e Palmeiras, né, ainda estão vivos na Libertadores. Se forem eventualmente campeões da Libertadores, podem abrir mais uma vaga ainda para Libertadores.
Mesmo caso, o Cruzeiro ainda disputando a Copa do Brasil, caso vença a Copa do Brasil, também abre mais uma vaga ainda para a Libertadores. Tudo bem, mas nesse momento é o quadrangular que a gente pode dizer. E a posição do Botafogo nesse quadrangular nem é tão ruim. Na verdade, o Botafogo, se a gente fosse considerar somente um quadrangular, o Botafogo estando aqui na terceira posição do quadrangular, Mirassol na frente, Bahia, Botafogo e São Paulo, sendo que o Botafogo ainda tem um jogo a mais do que o Bahia, mas e tem o mesmo número de jogos do Mirassol, né? O Botafogo ainda tem 2 jogos à frente do São Paulo. Então, o São Paulo tem a mesma pontuação do Botafogo, porém o Botafogo com 2 jogos a menos do que o São Paulo, precisa desesperadamente de uma vitória contra o Mirassol, porque o Mirassol é o nosso adversário direto pelo G4 nesse momento. O Botafogo vence o Mirassol, o Botafogo empata em pontos com o Mirassol, né? E daria para a gente também o 4º lugar, porque teria uma vitória a mais do que o Mirassol. Ou seja, o jogo contra o Mirassol e o jogo contra o Atlético Mineiro no domingo que vem se tornaram decisões para o Botafogo. Aí é que é o problema. O Botafogo perdeu todas as decisões que disputou no ano de 2025. O Botafogo é uma equipe que não consegue decidir. O Botafogo é uma equipe que não consegue chegar numa decisão e se impor. O Botafogo do David Ancelotti, o Botafogo do Renato Paiva, o Botafogo do John Textor no ano de 2025 é uma equipe que capitula nos momentos mais decisivos. O que a gente tem hoje para se agarrar, nada mais, nada menos do que é a fé do torcedor do Alvinegro de que a gente vai conseguir dar a volta por cima e a gente não sabe de onde é possível tirar. Nós já vemos a equipe do Botafogo performando muito melhor. Agora, o que a gente viu contra o São Paulo, o que David Ancelotti demonstrou contra o São Paulo é uma total incapacidade, pelo menos nesse momento, dele ser técnico do Botafogo. Todas as decisões que ele tomou durante o jogo, na verdade, antes do jogo, com a escalação que ele manda a campo, com as alterações que ele promoveu na equipe, todas elas se mostraram extremamente equivocadas. O nosso maior medo nesse momento é que o Botafogo está chegando nos momentos mais decisivos e simplesmente não está conseguindo ultrapassar suas barreiras. Não vou nem falar da decisão contra o Vasco, da perda da vaga contra o Vasco, que, na minha opinião, foi um dos momentos mais constrangedores que a gente viveu dos últimos 10 anos. E eu digo isso com a maior segurança do mundo, porque a disparidade técnica entre as duas equipes, no papel, é muito grande. O Botafogo conseguiu equilibrar uma disparidade técnica muito grande, com muita incompetência técnica da comissão técnica, do nosso técnico e também de muitos jogadores que estiveram muito abaixo. Mas tudo isso, na verdade, é um acúmulo de tudo aquilo que a gente fez errado no ano de 2025. Falar mal do planejamento do ano de 2025, né, é muito fácil, porque está na cara que o planejamento é muito errado. A notícia ruim é, para 2026... o planejamento do Botafogo já começou. A gente, por exemplo, já sabe se David Ancelotti realmente vai ser o técnico do Botafogo em 2026. A gente pode confiar no David Ancelotti para continuar à frente do projeto do Botafogo. Será que o Botafogo, perdendo, por exemplo, a possibilidade de jogar, de repente, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, será que o Botafogo tem condições de manter a folha salarial? Obviamente, eu já respondo logo de cara que não. Se a gente vai ter um decréscimo na folha salarial, a gente vai perder competitividade, perdendo competitividade, você diminui ainda mais as chances de você disputar alguma coisa que seja relevante no ano de 2026. A gente aparentemente está entrando numa espiral negativa e tudo indica que dificilmente a gente vai conseguir sair, porque os sinais que estão sendo dados fora de campo são muito claros. A briga entre John Textor e o grupo Eagle, ela aponta para uma permanência do Botafogo na Eagle, mas o que isso significa? Né? Isso é bom para o Botafogo nesse momento? Será que a gente vai continuar tendo, digamos assim, uma arrecadação boa? Acredito que não. Por quê? Porque o campeonato francês faliu praticamente. O Lyon, você já não pode mais contar com o Lyon, né, para nada. Aquelas movimentações financeiras que o John Textor fez no momento que o Lyon ainda fazia, né, a sua graça no campeonato francês, a gente pode esquecer. John Textor tem dinheiro hoje para poder investir na Eagle, para poder investir em jogadores? O Botafogo, antes de mais nada, tem uma dívida estrondosa. Será que a gente consegue honrar essa dívida estrondosa?
essa bandeira da paz que foi acenada entre Botafogo e Eagle significa que aquele passivo gigantesco que a Eagle tem com o Botafogo, que o Lyon tem com o Botafogo, vai ser pago? A gente tem muito mais dúvidas, muito mais perguntas do que respostas nesse momento, e a gente tem nada mais, nada menos que decisões importantíssimas nas nossas mãos, e a gente não consegue ter confiança nenhuma que o Botafogo vá conseguir superar essas adversidades que se avizinham. Eu quero saber a sua opinião, eu quero saber se você está otimista, pelo menos para os próximos confrontos do Botafogo. Será que a gente consegue dar a volta por cima? Você ainda acredita no David Ancelotti, no trabalho do David Ancelotti à frente do Botafogo? O que você pensa que pode acontecer, pelo menos com o Botafogo no curtíssimo prazo, nas próximas partidas, pelo menos contra Mirassol e Atlético Mineiro? Coloca aí a sua opinião, que eu quero saber, porque é extremamente importante para a gente conseguir vencer esses 2 jogos. Talvez a gente tenha um ano de 2026, talvez a gente tenha uma ideia do que será o ano de 2026 do Botafogo nos próximos 2 jogos, né? Não se esqueça também de deixar seu like, de curtir aí, deixe seu like e se inscrever também no canal. Acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenos do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Menos do que um cafezinho por mês. Considere também enviar um Pix para canaldocaboclo@gmail.com. Essa é a minha chave de Pix. Coloca ali sua crítica, sua sugestão. Eu quero saber a sua opinião, coloque aí nos comentários. Nessa terça-feira tem live aqui no canal do Caboclo. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau, tchau.